administradoras, mas a todos vocês que estão aqui, por favor, ali, Priscila. Vocês poderiam estar em qualquer lugar nesse momento, vocês estão aqui prestigiando essas mulheres, prestigiando esse projeto. E eu quero parabenizar também a galeria. Principalmente porque abriu as portas para esse projeto e a mostra da Frida. A Frida é essa mulher atemporal, essa mulher à frente do nosso tempo, que transformou a dor em arte. Uma mulher que fala para qualquer nacionalidade. Uma mulher que quebrou paradigmas, que acreditou em um sonho, realizou e deixou um legado. Assim como vocês. Ela descobriu o seu porquê. E eu quero dividir um pouquinho com vocês o meu porquê. O porquê de você estar aqui agora. Às vezes você fica pensando, qual é o meu porquê? Por que eu acordo todo dia? Por que você está aqui? Você vai falar assim, eu vim prestigiar uma das autoras. Mas é muito mais do que isso. É o sentimento, é aquilo que você fala assim, eu vou escolher essa roupa para poder estar neste momento. E eu quero dividir o porquê você está aqui. O meu porquê. Porque o meu porquê fala muito com a Frida. Das dores, da imperfeição. Porque essa mostra, não sei se todo mundo sabe, mas se chama Imperfeita. Quando a Adriana, sócia do Paulo aqui da galeria, do Coletivo 284, falou para mim do nome Imperfeita, como eu me conectei com aquilo. Como eu me conectei com essa história. E para falar um pouquinho, né, para quem não me conhece, eu sou Catarina Coelho. E aí eu falo uma coisa, eu sou mulher. E quando a gente fala, somos imperfeitos, fica tranquilo. Somos imperfeitos. Quando eu falo que nós somos, que eu sou mulher, isso já fala, né? Isso já fala tudo. Mas aí tem os rótulos. Sou mulher, sou esposa, sou mãe, sou madrasta, né? Ali, ó. E aí, eu fico pensando, né? Nessa conexão Brasil-Portugal. Minha enteada daqui, meu filho também está na faculdade, minha filha no Brasil. E nessa conexão Brasil-Portugal, eu lembrei essa semana muito das histórias. Da história da minha família portuguesa no Brasil. Quando eles falavam sobre conquistas, sobre desafio. Desafio de sair daqui para o mundo sem saber o que haveria. E aí eu lembro novamente da minha história e de como eu comecei a rede. Há 4 anos atrás, hoje, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres presentes no nosso dia! Há 4 anos eu decidi criar esse desafio, conquistar, sem saber que eu estaria aqui hoje com você. E aí, eu comecei a parar e analisar o seguinte, quando eu criei a rede, eu criei no meu porquê, eu sabia que eu queria conectar mulheres, conectar ideias, ideais, sonhos. Mas faltava o como. Quem tá aqui desde o início? Quem me conhece? Ó, quem tá aqui desde o início na rede? Sabe que faltava o como. Por quê? Eu sabia que o lema é conectar para transformar, transformar para realizar. E aí, após a pandemia, eu me reinventei e a rede se tornou um grupo. Eu aproveitei, e aí toda história conta, preste atenção nisso, toda história conta, não é mesmo? Eu revivi o passado e falei assim, peraí, meus 16 anos do mercado financeiro, da banca, como falam aqui, eu vou usar o que eu sei a meu favor. Banco, hold, leque de serviços e soluções. Eu vou criar um leque de soluções para o universo feminino. Para você criar e ter visibilidade, gerar visibilidade para o seu negócio, para a sua marca, para você. Hoje, esse é o 28º evento presencial da Rede Conexão Mulher. Nós nos tornamos o Grupo Rede.
Além dos eventos presenciais, foram 21 eventos online. Além dos presenciais e online, nós estamos na 5ª edição da nossa revista. Revista Conecta, uma revista mundial sobre empreendedorismo feminino. Além do evento, da revista, temos um programa de rádio onde damos voz ao universo feminino. Uma agência digital para você entender que você pode sim ter liberdade emocional e financeira através do seu negócio. E hoje, uma editora. E aí chegamos ao ponto alto desse momento. Afinal, somos fodas ou somos fadas? Foi a pergunta que eu mais recebi. O que somos? Aí eu parei e falei, não, peraí, somos fadas, ai que coisa linda. Só que peraí, as fadas dos meus contos de fada têm muito poder. Eu cresci querendo a fada madrinha da Cinderela, que ia me trazer o meu príncipe encantado. Cadê? Te amo. Te amo. Queria transformar uma abóbora em uma carruagem. O poder de uma fada. Pensa em mim, ela é pequenininha, mas você viu, percebe como ela engrandece Peter Pan? Como ela engrandece com o poder dela? É o poder que nós mulheres temos de transformar a nossa vida e a vida de quem está junto, quem está ao nosso lado. Quem não é mãe, mas já aconteceu isso, provavelmente com você. A sua mãe, quando você se machucou, ou quando você é mãe, aí o filho vem, né? Ai, mãe, doeu. Aí você, beijo, sarou. É o poder da mãe. É o poder que nós temos como mulher. E aí, até pra ser fada tem que ser foda. Esse, não é? Só que tem mais uma coisa. Eu estava tão incomodada com essa palavra, porque isso vem me remoendo há 2 anos esse livro. Não é um projeto de agora. O seu projeto, esse projeto que está aí na sua mente, não é de agora. Você vem pensando, poxa, eu quero. O que eu vou fazer? Aconteceu, tá aqui a realização. E o que aconteceu com isso? Eu fui no dicionário. E aí eu fui lá, busquei a palavra foda. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que através de uma foda, a vida acontece. A vida, a esperança, o renascimento, o nascimento. Vamos ressignificar essa palavra? E é isso. Somos o que queremos ser. Somos tudo. Somos mulheres. Quando eu recebi a história dessas 22 e 14 que estão aqui, que acreditaram, que escreveram, uma de vocês, eu me emocionei muito quando eu recebi assim, Catarina, eu chorei cada palavra, até o ponto final. Vários de vocês, do início, conversavam comigo e falavam assim, não tem que contar. Como assim? Vem cá. Não é assim? Vem cá, presta atenção. Presta atenção. Esse é o meu bordão, presta atenção, vem cá, eu te tiro. Como assim você não tem? Vocês também têm. Cada uma de nós. A nossa história conta. E eu quero convidar todas vocês aqui nesse palco, porque juntas somos muito mais fortes. Por favor. Vocês vão conhecer cada uma delas, tá? Vou tirar uma foto aqui. Daniel, cadê o Daniel? Coloca aí, Daniel. Parabéns a todos vocês. Vem, vem, vem!
E a gente vai continuar agora, ó, vocês podem continuar bebendo, também pegando os livros. Eu quero passar para a Priscila porque eu vou liberar ela para quem tem tantas... Todo mundo te procurando, cadê? Como é que eu faço para pegar os livros? Já para a Priscila. Priscila da PG, diretora executiva da PG Editorial. Por favor, Priscila, como é que foi para você esse projeto? Olá, boa tarde. Este projeto para mim foi um divisor de águas. Primeiro porque eu não me sentia capaz de editar um livro, ainda mais com o título Somos Fodas. Entretanto, hoje eu estou aqui para inicialmente agradecer a Catarina por ter confiado no meu trabalho e as autoras por ter confiado no trabalho da PG Editorial. A Frida, para mim, que sou estudante de doutoramento em estudos culturais, que também sou licenciada em letras, licenciatura em língua portuguesa, não tem palavras. Tudo isto aqui resume tudo. E a Frida, ela dizia, eu não pinto sonhos, eu pinto a minha própria realidade. E com esta frase, todas estas autoras e as demais resume o que é o livro Somos Fodas. Não são sonhos escritos, são a própria realidade. Muito obrigada. Bom, quem vem para a primeira rodada, vamos ter agora o talk, ouvindo cada uma das nossas autoras. Afinal, vocês também estão aqui para ouvir um pouquinho, além de ler o livro, claro. Olá! Deixa eu sentar aqui. Graças a Deus. Então vamos lá. Olha, nós escolhemos um pouquinho algumas perguntas referentes a cada capítulo. E aí eu pergunto, vamos lá, Letícia, por que você escolheu o nome do seu capítulo Eu Sou Oceano? A Letícia, você está ali, acho que na terceira ou quarta, não é isso? Terceira. Como é que você decidiu escolher esse capítulo e esse nome? Foi uma fase onde eu estava muito baixa e eu não tinha tanto contato com o meu pai, né, que hoje é o cara que eu mais admiro, é o meu melhor amigo, ele é foda também. E do nada ele me mandou um texto que fala sobre o oceano, sobre o rio deixar de ser rio e se tornar oceano. E o texto, assim, ele abrange muita coisa que acontece na nossa vida, né? O recomeço, o deixar de existir, para renascer num outro patamar. E foi justamente quando eu estava indo para BH, saindo de um casamento de 18 anos com meu ex-marido, cheia de medos, cheia de incertezas. E esse texto ele mandou tão despretensiosamente, mas ele não sabe a dimensão que esse texto teve na minha vida. Ele realmente mudou, me transformou. E até hoje, sempre quando eu penso, eu não vou dizer desistir, porque desistir, hoje em dia eu teria que desistir de repente de mim, da vida, né? Então eu sempre leio e vejo que eu tenho que avançar, entendeu? Por isso. Vamos lá, Patrícia. Patrícia, você conta um pedaço assim, falou muito comigo, porque já aconteceu comigo. Muito interessante quando a gente lê as histórias e fala assim, nossa, gente, diz, por favor, as autoras que estão aí, vocês vão estar aqui também daqui a pouco, para serem ouvidas, por favor, tá bom? Obrigada. Você fala de um capítulo que você ficou 16 anos de uma empresa e depois, quando você voltou da licença maternidade, você não conseguiu nem passar o seu trabalho para uma outra pessoa e começou a empreender. E o empreendedorismo, logo depois disso, e o empreendedorismo chegou na sua vida desta forma, mas mudou a sua vida. Aqui em Portugal, por exemplo, você faturou milhões. Ai, gente, que chique, olha isso. Queremos saber os valores, hein? Queremos saber os números no mercado imobiliário. Quanto tempo você está aqui trabalhando com isso e empreendendo? E como foi essa virada para você? Obrigada, Catarina. Foi bastante honrada fazer
parte desse time, mulheres maravilhosas, super inspiradoras. Então, eu estou aqui em Portugal, vai fazer 4 anos, tá? Eu sou consultora imobiliária aqui, eu não trabalhava como consultora imobiliária no Brasil. E deixa eu contar bem isso, né? Você me perguntou como é que foi depois de 16 anos, trabalhando numa mesma empresa, esse tempo tido após uma segunda licença maternidade, você chegar aqui, as coisas no canto, sem ter oportunidade de fazer um trabalho, e você se vê um pouco que sem chão, né? Porque a gente é criada numa cultura de que a gente tem ali nosso salário, nosso bom salário, né? E que a gente é aquilo. Você não pode ir muito além, né, do que você está ali representando. E aí eu me vi numa situação que eu falei, eu já estava bem desiludida com direito, né, eu era advogada, e falei, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer agora na minha vida, né? Eu vivia assim completamente perdida. E aí foi quando eu me reinventei pela primeira vez, porque eu estou me reinventando pela segunda. Eu comecei a trabalhar no ramo de acessórios. Eu tinha uma amiga que começou a comprar uns acessórios que eu achava lindos, e falei, olha, eu vou lá comprar e começar a revender para as amigas. E aí comecei a revender para as amigas, até que eu vendi para uma que me perguntou se a gente não queria fazer uma sociedade. Falei, bora, vamos lá. E a gente começou a fazer feira, comprar peças, botar mesmo em mala de 23 quilos e levar na casa dos clientes. Até que a gente conseguiu montar o nosso ateliê maravilhoso, que era lindo demais. E foi uma conquista assim, muito bacana. Empreender é muito legal, porque o empreender te dá uma liberdade. Ele te faz você atingir objetivos que muitas das vezes você acredita que você não é capaz. Né? E o tema do meu livro também foi um discurso sobre isso, que é siga, desista e não persista. E aí eu cheguei em Portugal, o que eu vou fazer novamente da minha vida? Eu não queria trabalhar com direito, falei, vou virar consultora imobiliária, né? Enfim, o primeiro ano foi terrível, vendi 2 apartamentos, um era meu. Mas pensei várias. Mas não desistiu. Não desistia e meu marido tem grande papel nisso tudo. Porque sempre me apoiou nesse projeto e falou, você é capaz, vai lá, não desiste, eu não desisti. E eu não consegui. Nesse ano eu fui numa festa da empresa, com os premiados, e falei, eu vou estudar todas as fases do processo, vou me empenhar agora e eu vou conseguir. E no ano seguinte eu estava lá entre os premiados. Parabéns! Muito feliz. Parabéns, é isso, nunca desista. Siga, desista e não persista. Keila Pico. Então, em um momento do seu capítulo, que eu reli essa semana, aconteceu um fato na sua infância que você inconscientemente, como você escreveu, você levou para a vida adulta. Quem nunca aqui, não é mesmo? Algo que aconteceu lá na sua infância e você leva para a vida adulta e às vezes nem sabe. E como que você descobriu este momento e como você conseguiu trabalhar isso dentro de você e na sua vida? Boa tarde a todos. O que acontece? Eu descobri que a gente não... Mais alta, né? Tá. Eu descobri que a gente não é o que as pessoas dizem que a gente é. Eu descobri que a gente não é o que as pessoas julgam, ou algo que a gente viu, ou algo que a gente viveu. Tá baixo aí? Um pouquinho. Tá. Um pouquinho baixo? Bota mais perto, assim. Tá. E quando eu ouvi uma frase, quem comprar o meu livro vai entender, que eu acho que é uma história muito inspiradora e que vocês podem pegar esse fato e encaixar perfeitamente em outro fato da história de vocês, que eu acho que vai servir também. Quando eu escutei aquela frase aqui, eu dei um significado e aquilo me fez percorrer por toda a minha vida. Eu entendi que eu tinha uma essência, mas eu vivia em outra realidade, né? Eu comunicava aquilo que as pessoas diziam que eu era. Por exemplo, que eu não sentia pertencente a nenhum lugar, que eu teria dificuldades em fazer amigos, eu teria dificuldade em as pessoas se aproximarem de mim. E quando na realidade eu dei um significado para essa frase tão grande e que eu descobri que inconscientemente as pessoas queriam estar perto de mim, mas a minha comunicação fazia com que elas às vezes se afastavam de mim.
Um fato muito interessante que quando a Catarina leu o meu capítulo, ela até falou, mas eu nunca vi isso em você, lembra? Eu nunca senti isso em você. Então você querer se sentir pertencente, você querer se sentir num grupo de amigos e fazer de tudo para estar ali, era o que acontecia comigo. Eu não media esforços, eu era muito solícita, muito prestativa, eu queria estar perto das pessoas, eu queria ser amiga das pessoas. Em contrapartida, quanto mais eu queria ser amiga das pessoas, as pessoas viam aquilo como estranho. E quando eu entendi que a minha essência era diferente, eu comecei a atrair pessoas realmente de valor para minha vida. Como foi escrever o seu capítulo? Foi exorcizar, né? Porque foi exorcizar todo o sentimento que eu tinha dado a tudo. E quando veio o convite da Catarina e eu sentei, eu não me vi outra opção a não falar desse assunto. Porque era como se eu não falasse sobre esse assunto que me incomodava e não fazia mais parte de mim, era como se eu validasse aquilo. Então foi realmente assim, eu não vou falar de outra coisa a não ser isso. Se me incomoda, gente, se incomoda vocês, não fujam do incômodo. Encarem o incômodo de frente e resolvam o assunto. Porque quanto mais você adiar esse confronto com algo que te incomoda, com algo que te faz não ser você, vai ficar pior a situação. Então eu me vi uma oportunidade de contar através do que me aconteceu, inspirar outras mulheres e exorcizar de uma vez por todas. Mais uma vez, que eu tenho meu valor, a prova disso é que eu tenho amigas aqui hoje me prestigiando, a Silvia de 13 anos de amizade, a Camila, a Ju, várias amigas aqui, então assim, eu tinha o meu valor. Então eu vi no livro uma oportunidade de falar realmente e de exorcizar, de colocar pra fora e encerrar a página e com outro capítulo. Essa foi o significado que o livro me deu. Maravilha. Vamos então para a Patrícia. Vamos voltando. Patrícia, fala pra mim sobre esse desafio nesse novo mercado. Você que era advogada, 19 anos, depois trabalhou como empreendedora em uma área que você não conhecia e depois chegou aqui. Até porque o mercado imobiliário aqui é muito diferente do Brasil. E você obteve sucesso persistindo. Como que foi isso pra você? Então, foi bem desafiador, né? Como eu falei no início, quando eu decidi virar consultora imobiliária, eu falei, vamos lá, vai dar sucesso, foi tranquilo, eu peguei uns imóveis ali. Mas não foi nada disso, né? Porque no primeiro ano foi super difícil. Segundo, você já estava no palco, recebendo prêmio. Sim. Então é assim, quando eu escrevi meu livro, foi muito libertador. Porque empreender é isso. Te liberta de várias amarras que você tem e que você, se você acredita no seu projeto e se você quer alcançar aquele objetivo, só depende de você, tá? Eu tive pessoas super importantes na minha vida que me apoiaram e foram essenciais nesse projeto. Sem elas eu não conseguiria. Querida, também estou sensível hoje. Hoje é o nosso dia. E assim, foi incrível, tem sido uma trajetória incrível. O Papai do Céu tem me ajudado e eu estou muito feliz. Muito mais do que vender imóveis, ajudar pessoas, criar conexões, as realizações, as pessoas no dia da escritura que eu falo, olharem para mim felizes, me agradecerem. Porque comprar um imóvel não é como você chegar numa loja e comprar uma calça ou uma blusa. Muitas das vezes é o maior bem que aquela pessoa está comprando. Então, eu fazer parte desse projeto é incrível. E assim, todos, graças a Deus, os clientes que eu atendo viram amigos. Faz parte da minha história. É isso, e já aconteceu de me indicar clientes que eu atendo, já me indicam para outras pessoas. Então, assim, é maravilhoso. Parabéns! Lebergamo! Gente, esse mulherão que nem almoçou, porque ligaram pra ela e falaram assim, estou aqui, ela saiu correndo. Nem almoçou. Olha como ela se importa. Eu como dona, você tá urina também, eu não largava meu prato não. Vamos lá, Letícia. Quando você conversou, nós conversamos, você falou assim, Cá, eu não tenho o que contar. Eu não tenho uma história foda. Eu não sei o que eu vou falar. Como foi escrever essa história? Bem, na verdade, como foi narrar, né? Quem escreveu foi a Dina, minha amiga. E foi uma viagem.
E por muitas vezes eu não me reconheci. Eu falei sobre a minha infância, né? Ao contrário de muitas, de todas as autoras, eu acho que eu falei muito. Eu falei muito sobre a minha vida, né? Sobre a minha história até aqui. E por muitas vezes eu falava pra você que eu tinha uma história muito rasa, né? Porque eu achava que não tinha acontecido não haveriam grandes acontecimentos na minha vida, né? E narrando, eu fui vendo como eu mudei, né? Como cada etapa da minha vida foi um aprendizado. Porque eu não tive muita gente para me ensinar, né? Eu absorvi algumas coisas da minha infância e eu não sabia o que eu queria ser, eu sabia o que eu não queria ser. Né? De ouvir muitas coisas de maledicência, né? A pessoa que doa e ora e reclama, eu não combinava muito comigo. De uma forma ou de outra eu guardei isso dentro de mim. Né? Então eu sabia o que eu não queria ser. Né? Então, assim, cada etapa foi um recomeço. Valeu a pena? Sim, valeu a pena. Não, valeu a pena escrever? Nossa! Não, a Dina chega e fala que depois dessa experiência, ela mesma fez uma linha do tempo e ela recomenda todo mundo a fazer, porque foram horas e horas e horas de conversa com ela, né? E eu pude reviver e deixar um legado. E eu também não me reconheço em muitas coisas que eu leio. Mas é a tua história. Mas é a minha história. E é por isso que eu sou foda hoje. Leia, não preciso porque eu já li, então eu já sei de cor cada uma história aqui. Leia, você conta no seu capítulo, e é muito forte, de que você, eu adoro meu tiqui, né? Bem carioca, de que você olhou para sua história da infância, de uma amizade que você achava que era uma amizade, mas que você conseguiu perceber que aquilo era uma amizade tóxica. Era um relacionamento tóxico através de uma amizade. E que isso fez muito mal durante anos. E você só conseguiu se libertar disso aos 4 anos. Há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás somente você conseguiu. Como que foi você conseguir? Então, babado. Peraí. Volte. Obrigada a todas, obrigada. Vocês são lindas. Ó, primeiro, aconteceu comigo que eu acredito hoje, fazendo o trabalho que eu tenho feito, ajudando outras mulheres, eu percebo que é uma história que eu vivi, mas que muitas mulheres também viveram. Depois que eu resolvi contar essa história, eu percebi que ela não era uma história única. Que ela não era só a minha história. E ela é a história de muitas pessoas. Esse é um dos motivos pelo qual eu sou imensamente grata de fazer parte desse projeto. De agradecer a você por me permitir fazer parte disso. Porque não somente conheci a mim, mas também conheci outras mulheres. E eu sei que muitas das que estão aqui hoje vai se identificar com isso. Então, eu carreguei uma amizade por muitos anos na minha vida, uma pessoa que eu amo muito, e eu ouvia dessa pessoa coisas que me machucavam. Só que aquela Leia do passado, ela aceitava tudo. Aquela Leia, ela não tinha voz para dizer, não, pera, eu não sou isso. E então, como fala o apelido aqui? Não, sobrenome. Se fosse chamando de um apelido. Como é que é apelido aqui, gente? Alcunha. Obrigada, alcunha. E durante anos, essa amizade que eu considerava tanto, ela colocou em mim uma alcunha. Só que eu nunca imaginei, durante 27 anos, que uma alcunha poderia deixar uma mulher tão no chão. Eu me sentia a última das mulheres, porque eu não me sentia capaz de realizar nada. Na minha mente eu achava que a única pessoa que tinha direito de realizar era aquela pessoa que eu tanto amava. Porque eu fui condicionada a isso. Você é assim, você é assado. E todas as brincadeiras ruins do colégio era eu. Eu era alta, desengonçada. Meu pé era pequeno demais. Meu pé era pequeno demais pro meu tamanho. Você é muito alta, você só usa isso. Muito alta, muito baixa, ou você tá assim, você tá assim, sempre alto. E eu carreguei isso, eu achava que realmente eu era aquilo. Por isso eu digo que a minha mudança foi quando eu fiz 40 anos.
que eu entendi quando eu ouvi essa brincadeira. Não sei se eu posso falar depois. Tudo bem. Quando eu ouvi pela última vez, numa conversa pelo Zoom, essa amiga falar, olhar pra mim, fazer a brincadeira e elas se acabarem em rir, e eu disse, pera, eu não sou isso que você tá falando. E naquele momento, acabou a amizade. O que eu entendi? Que existem pessoas, não é porque elas são ruins, porque minha amiga não é ruim, eu a amo, mas que tem pessoas que precisam ser superiores às outras. E isso faz sentido. Então, se eu não sou superior a você, então você não vale mais pra mim. Eu comecei a viver aos 40, quando eu ressignifiquei de que eu era uma mulher de valor. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Ana, você começa o seu capítulo falando algo muito especial. Que muitos acham que contar histórias precisa ter sucesso. E você afirma que não, que é preciso ter coragem. Exatamente. Eu começo com esse texto, né? Porque eu acredito que cada um começa a contar e escrever a tua história a partir do momento que você nasce. Tudo é um processo. E você tem que ter coragem todos os dias para ultrapassar as tempestades. Dizer que são as tempestades da vida. E é preciso ter coragem para isso. Porque a nossa vida é uma ponte. Nem tudo é lindo. Nem tudo é mar, nem tudo é calmo. Então tem sempre essa tempestade. Você tem que ter coragem para isso. Para você ir escrevendo a tua história a cada dia. E construindo a tua história a cada dia. E aqui tem 2 pontos. Porque muitas vezes também a pessoa acha, muitas pessoas acham, que é preciso chegar a um nível, eu preciso tocar 1000 vidas, 1000 pessoas para poder contar a minha história. Eu preciso ter 1 milhão na conta para eu poder contar a minha história. Eu sou completamente contra isso. Então o ato de escrever um livro é quebrar um paradigma. Não, você não precisa alcançar 1 milhão de pessoas para transformar 1000 vidas. A tua história já transforma. Basta você aceitar a tua história, valorizar a tua história e entender que a tua história tem valor. E se esse alcançar 1 milhão não chegar da forma que você quer, e todo esse processo que você passou tem valor, então é preciso ter coragem. Parabéns. Que linda! Gente, eu sou fã desse momento. Só pra vocês saberem. Suzane, Muito obrigada. ela veio da Alemanha, gente. Então tá linda, linda. Suzane, você conta no seu capítulo uma parte lindíssima, né, da sua história, quando você conta dos seus 31 anos. Sim, Né? Parece que foi ontem. parece que foi ontem. Hoje, no auge dos seus 61, você deixa bem claro, gente. Gente, olha assim, tá? É um abuso. No auge dos seus 61 anos, quando você olha para essa história, porque você escolheu um capítulo da sua vida. Exato. Como que foi? Fala um pouquinho pra gente, que você estava no auge e largou tudo. Exato. Deu as costas pra tudo. Foi. Como que foi isso? Bom, primeiramente eu queria agradecer muito o convite para ser uma parte desse livro, porque quando eu recebi o convite, eu vi quem estava participando, eu falei, são todas jovens, são todas com 40, 30, e eu, aqui no meu 60, o que eu tenho para contar? Então eu resolvi contar sobre 16 anos desses 60, que foi quando eu fiz, quem não leu ainda, quando eu transformei um boteco num restaurante gourmet Michelin, juntamente com meu marido. E nós chegamos realmente ao topo do que se pode chegar na restauração, isso foi na Alemanha também. E eu fiz um erro que eu gostaria de pedir às mulheres jovens que estão aqui que não façam. Quando vocês fizerem algum negócio com os seus maridos, geralmente acontece, pode acontecer, não tomem muitas tarefas para vocês, dividam bem. Porque eu tomei 70% das tarefas para mim e deixei só 30% para o meu marido. E com o decorrer dos anos, eu não consegui suportar o tamanho do trabalho que eu tinha. Então eu tive que
decidir ou a minha saúde emocional, física, ou o restaurante. E eu decidi pela minha saúde emocional e física. E com muito trabalho, inclusive fui parar numa clínica de psicologia para conseguir me separar do meu marido e largar tudo. Consegui, e foi uma decisão muito certa, e foi por isso que eu escrevi isso. Eu queria deixar claro para vocês: vocês sempre vão conseguir o que vocês querem, mas se chegar a hora de mudar, tenham coragem de mudar. Não fiquem na sua zona de conforto, porque sempre vale a pena mudar. Parabéns. Débora. Oi, minha gente. Olá, minha gente. Olá, minha gente. Ela fala assim, início de olá, minha gente. Aí o Fred vai lá e fala: eu não gosto desse dois, minha gente. Fred é o marido dela. Débora, você, no seu capítulo, na sua história, você diz várias vezes, gente, mas várias vezes, que você é tímida. Sou. Aí quem te acompanha nas redes sociais te vê lá dançando, pulando, divertida e te acha super extrovertida. E aí começam a te colocar em rótulos. Aí você escreve também assim, que você deixou os rótulos para trás. Os rótulos que você mesma criou. Mas e os rótulos que as pessoas te colocam? Como que você lida com isso? Então, isso é uma coisa que a gente lida, acho que todas as pessoas lidam com isso sempre, né? Mas eu acho que o meu capítulo todo eu escrevi muito focado nisso, né? A base de tudo é a timidez, porque assim, apesar de hoje eu fazer isso tudo, né? Que eu faço nas redes sociais, eu ainda sou tímida. E eu até avisei as pessoas: olha, vocês vão me encontrar lá amanhã, não se assustem, eu sou assim mesmo, eu sou antipática, né? Primeiro rótulo, antipática. Essas coisas acontecem e, enfim, a gente tem que se Chama de antipática? Me chama, sim, antipática. Porque a pessoa tá dançando nos stories e aí chega lá, as pessoas na rua querem, né, fazem assim, e eu não sou assim, né, na vida real. Então é difícil, mas acho que o principal, assim, o que pra mim hoje faz a diferença que eu sou, é entender que eu não sou isso, né? Então eu deixar o rótulo que eu mesma uma vez me coloquei é o que faz a diferença. Eu sei que as pessoas vão pensar coisas, mas elas vão pensar coisas sempre. A pessoa sendo tímida, não sendo tímida, isso sempre acontece, mas eu entender que eu não sou isso, né? Eu entender o meu papel ali e as minhas limitações, o que eu posso fazer, acho que pra mim isso fez a diferença mesmo. Muito bom. Eu quero continuar, parabéns, eu quero continuar aqui, pra gente voltando para a segunda pergunta, aproveitando isso, porque, na verdade, assim, aquilo ali é você, é o seu dia a dia, em casa. Mas é o que você falou, na rua você é tímida, mas você encontrou nesse meio termo, nesse seu trabalho digital, uma maneira de se expressar e mais. Agora é uma segunda pergunta, né? Como você conseguiu ultrapassar esses rótulos? Exemplo, como você tem que ser como mãe, como você tem que ser como empreendedora, não pode se portar dançando desse jeito, de manhã, acordar assim, não pode isso. Como que você lidou com isso? Como você lida? Como você encontrou esse meio termo de ser a Débora que você é, que você diverte todo mundo, quem não te segue pode se seguir, começa a seguir e se diverte, gosta, é leve, mas ao mesmo tempo você, como você falou, quando você está no externo, não é bem assim, ou é assim. Como que você lida com isso tudo na questão das pessoas te rotularem e de você usar o digital a seu favor, para o seu trabalho, mas da maneira correta para você, mas não para o outro? Eu acho que a base de tudo é a sinceridade, né? É a verdade, é ser o que é. Então, assim, o que eu sou lá, apesar de serem coisas diferentes, é a mesma coisa. Porque quem me conhece, meus amigos também, sabe que quando a gente está lá no offline, né, entre nós, é diferente. Eu não sei, isso foi uma coisa que surgiu naturalmente. Eu nem sei como surgiu, né? Outro dia uma pessoa me perguntou: como é que a gente começa isso de fazer dancinha? Como é que tu consegue fazer uma dancinha? Não sei, um dia eu acordei e fiz uma dancinha.
né? Aconteceu, não teve... Você fez um mundinho, um mundo, né? Pra mim, assim, o que faz muita diferença, o que me ajuda muito, sempre foi, sempre será, a interação com as pessoas, sabe? Porque apesar de eu estar ali com um telemóvel, né, um celular na minha frente, tem lá várias pessoas que interagem e essa interação é muito legal. Então a pessoa vira e diz, olha, essa dancinha que tu fez hoje me inspirou. Hoje eu peguei a vassoura e saí dançando em casa, né? Gostei muito daquela frase, né? Então isso é o que me move, é saber que o que eu estou fazendo ali ajuda alguém e a pessoa se sentir ajudada em mim, isso me ajuda também. Então é uma coisa, apesar de ser virtual, é muito real. É muito bom. Então, olha só, todo mundo interagindo, hein? É muito bom interagir. Parabéns. Por favor. Voltando. Suzane. Deixa eu pegar aqui. Me permite. São tantas histórias que eu fico. O sucesso chegou pra você, né? Como... Quem já ouviu a expressão gaiola dourada? Alguém já ouviu essa expressão? Que você, quando você chega, você almeja, mas quando você chega naquele lugar, você se sente prisioneira dessa gaiola dourada, gaiola de ouro. Foi assim que você se sentiu? Foi assim que eu me senti e por isso eu tive que sair dessa gaiola. E eu já estava com todos os planos para ter um trabalho muito interessante como para fazer teste de restaurantes para um guia da região, mas acontece que eu fiquei com câncer de mama, então eu tive que parar tudo e dar um stop, e nesse stop eu conheci na internet o meu atual marido e ele me carregou, ele foi um anjo que apareceu na minha vida e como até então, nessa altura, com 48 anos, eu sempre tive carregado os homens da minha vida. Pera só um pouquinho, Suzane. Gente, vamos terminar aqui, por favor. Obrigada. Como eu sempre tive carregado os homens da minha vida, eu resolvi deixar-me carregar por esse homem. Então, eu fui morar na cidade dele e, recentemente, sem trabalhar mais, eu não precisei mais trabalhar, só me dedicar aos meus hobbies. E recentemente, há 2 anos e meio, eu resolvi entrar no Instagram para ver o que meu filho fazia por lá, sem ter a menor ideia de como aquilo funcionava. Em 1 ano, eu já estava fazendo todos os meus vídeos, editando os meus vídeos, fazendo dancinha, motivando mulheres a não envelhecerem tristes, porque envelhecer é muito bom. E com isso, eu estive agora, recebi o convite para escrever, estive 2 dias junto com a Priscila, que é a nossa editora, em Berlim, e contei para ela como eu conheci o meu marido na internet. E ela me disse, você precisa fazer um manual para que as pessoas aprendam como encontrar o amor na internet. Então eu realmente escrevi um manual, ele está prontinho, pronto para hoje. E amanhã vai ter o lançamento. Quem estiver interessado aí, fale comigo depois. Olha! Para finalizar a minha história, eu tenho um marido fantástico que me carrega. Eu o carrego de outra forma. Nós nos complementamos. Estou super feliz. Tenho quase 15 mil seguidores no Instagram. Estou com 3 projetos de livro. E a vida é bela. Não tenham medo de envelhecer. Envelhecer é fantástico. Parabéns! Ana, você fala da palavra ressignificar. O livro te fez ressignificar algo? O que? Conta pra gente. É muito engraçado, porque quando eu recebi o convite para participar desse projeto, eu tinha acabado de fazer a minha segunda cirurgia. Em menos de 1 ano, eu passei por 2 cirurgias, uma a qual ainda não fui recuperada 100%.
Quando veio esse convite, foi mesmo no momento que eu estava muito sensível. Eu tenho que dizer que a minha esperança estava muito abalada, né? Eu sempre fui muito de esperança, de acreditar nas coisas. Mas passar por 2 processos em menos de um ano, sozinha aqui em Portugal, para mim estava sendo muito difícil. Então, quando veio esse livro, eu quero te convidar para escrever um livro. É tanto que eu nem questionei o que eu vou escrever. Que automaticamente veio a palavra ressignificar. Naquele momento eu precisava ressignificar toda aquela situação de lá qual eu estava passando. Então o livro veio para me ensinar. Sim, você pode ressignificar mais uma vez. Você pode levantar mais uma vez. Porque a sua história está virando mais uma vez. Então o livro me ajudou bastante. Linda, parabéns, parabéns. Leia, depois desse momento que você passou aos seus 40 anos, você fala que você mudou porque você conheceu a questão de você trabalhar com mulheres, de você impactar vidas, de falar do futuro brilhante para essas mulheres. Como é o seu trabalho com mulheres? Qual é o seu objetivo? Qual o seu porquê? Ai, maravilhoso trabalhar com mulheres. Eu demorei um pouquinho para chegar, né, para encontrar esse caminho, mas o que faz toda a diferença é que quando eu olho para uma mulher e ela chega para mim com dores, hoje para mim eu consigo olhar e ver aquilo que eu senti, as correntes que eu precisei quebrar na minha vida para ser quem eu sou hoje, para confiar que eu posso construir algo de valor, que eu posso escrever o meu legado, que eu posso ter atitudes incríveis nessa terra, que eu posso falar, que eu posso impactar mulheres, mesmo tendo tido uma vida super simples, ter nascido lá no interior da Bahia, de uma família simples e querida, mas muito simples. Ter passado uma época muito difícil da minha vida, saindo do interior, ir para cidade grande, ter passado por tantas coisas, e que tudo isso faz parte da minha história. E que tudo isso simplesmente faz quem eu sou hoje. Então, assim, hoje trabalhar com mulheres, eu falo que é mais assim, do que chegar a uma cliente dentro da comunidade para eu poder ajudá-las a serem empreendedoras, a terem clareza, o que eu vejo atrás. O que ela traz lá de trás? Qual que é a história de criança que fez ela, assim como eu, não acreditar que ela não podia conquistar? O que está por trás de tudo isso? Então, trabalhar com mulheres é libertador. É como se eu estivesse me libertando toda vez que eu liberto uma mulher. Olha que incrível! E cada vez que uma mulher que eu mentoro, ela começa a se tornar uma mulher de destaque, eu sinto que eu estou ali naquele lugar. Então, teve um dia que uma cliente falou assim, nossa, Leia, você fica tão emocionada assim, né? E pra ela era estranho. Ela, nossa, é até assim, desculpa, mas não tô acostumada, né? Nem minha mãe faz isso. Aí eu falei pra ela, ai, porque sua mãe não viveu o que eu vivi, né? Foram muitos dias de choro, porque eu não conseguia ressignificar essa crença de que eu não era nada. Então, hoje, trabalhar com mulheres é me reinventar, me conhecer todos os dias um pouco mais. É quebrar as minhas correntes todos os dias. Todas as vezes que eu vejo uma mulher assim, estou livre disso, eu falo, nossa, eu também. Então é possível viver de novo. É possível. Muito bom, muito obrigada, meninas! Renata, lendo sua história, eu me deparei com um parágrafo que você fala que não saía de... Gente, ouve essa. Ah, essa é ótima. Esse é um bafo. Não sei se vocês já leram essa parte. Essa parte vocês vão saber. A Renata Aron é consultora de imagem e estilo, não é isso? E estrategista de imagem. E aí você fala que você não saía de casa e dava desculpa para as amigas porque você estava com o guarda-roupa lotado, mas não tinha roupa para sair. Então, mas você sofria uma falta. Tirando essa brincadeira, você diz isso, que você sofreu com uma falta dentro de você. E que você, por muitas vezes, você realmente sentia falta e ia lá comprar uma roupa. Mas depois que você ressignificou, você entendeu que essa é a sua verdadeira vocação. Conta um pouquinho pra gente dessa parte. Na verdade, eu realmente tinha um armário lotado, porque efetivamente era uma fuga minha. Eu cresci ouvindo minha mãe falar que
tinha que ser independente, que eu tinha que ganhar meu próprio dinheiro, que eu não poderia de forma alguma depender de homem para me sustentar. Isso por conta da vivência dela, né? Meus pais se separaram e ela passou por situações dessa forma. E eu cresci com essas crenças. Seja independente, tenha seu próprio dinheiro, não dependa de homem. E isso eu trouxe muito também para os meus relacionamentos. Eu tinha que mandar. Todos os meus relacionamentos eu tinha que mandar. Eu não poderia, de forma alguma, depender daquela pessoa com quem eu estava me relacionando. Manda até hoje. O marido dela aí! Esse aí foi o único que aceitou que eu mandasse. Não, é verdade. E assim, eu cresci realmente buscando a minha independência financeira. Fui para um mercado que eu trabalhava no mercado financeiro, um mercado extremamente masculino, onde eu vesti um personagem efetivamente. Eu me vesti de uma pessoa que não era eu, então eu me masculinizei para me impor nesse mercado. E quando eu resolvi largar o mercado financeiro por conta dos meus filhos, da minha família, que eu queria ser mais mãe, mais presente, eu simplesmente falei, opa, eu tenho um armário lotado, que eu gastava todo o meu salário nessas roupas, e isso, inclusive, foi motivo de muitas brigas em casa, mas eu não me vejo em nenhuma delas. Porque hoje, a Renata de hoje, ela não é essa pessoa. Aquilo ali era efetivamente um personagem, então eu não enxergava o que eu tinha no meu armário. E as pessoas ao meu redor, marido, filhos, família, amigos, falavam que você só pode estar louca, porque você tem isso tudo de roupa. E você fala que você não tem roupa, que você vai deixar de jantar porque você não tem roupa. E efetivamente eu vestia tudo do meu armário. E me olhava no espelho e falava, não é isso. E quando eu percebi, foi fazendo uma consultoria de imagem. Eu tive que trabalhar isso junto com uma consultora, depois com uma terapeuta, para entender o porquê. Porque eu comecei a achar que realmente eu era louca, né? E eu entendi aquilo, entendi o porquê daquilo. E aí sim, eu falei, gente, se essa mulher conseguir me transformar e me fazer enxergar coisas que é muito além de moda, é muito além de roupa, é isso que eu quero fazer com as pessoas. Bom, já que você falou da segunda pergunta, a gente vai mudar de dinâmica. Vou fazer então as duas perguntas direto para cada uma, porque ela já emendou, não posso deixar de perder a deixa. A palavra louca, isso mexe muito comigo, porque quantas vezes nós já ouvimos, você é louca. Quem aqui já ouviu? Você, olha, levanta a mão já, ninguém? E isso foi usado muito, essa palavra na sociedade como forma pejorativa contra nós. Como é que foi isso? Como é que você lidou com essa... Porque você se sentiu, uma hora você falou assim, eu achava que era louca, você escreveu isso. Sim, as pessoas falam, você é louca. Como você pode se achar não tendo roupa nesse mundo de roupas? Eu comecei a acreditar que realmente estava louca, porque eu tinha algum problema e não me encontrar naquilo e não me sentir satisfeita com aquilo que eu tinha para vestir. E em momento algum eu achava que aquilo era uma futilidade, mas todo mundo ao meu redor achava que era uma futilidade. Então eu falei, não é possível, eu sou a única que não acho. Então eu tenho algum problema. E efetivamente eu devo ser louca. E realmente eu vi que isso não é questão de ser louca ou não. Isso é uma questão da gente simplesmente não conseguir passar para a nossa imagem quem a gente é. E por diversos fatores. Por padrões da sociedade, que a gente acaba se encaixando para se enquadrar, para ser aceito, ou por diversos outros fatores. Mas acreditem, vocês não são loucas quando vocês colocam uma roupa, se olham no espelho e não são satisfeitos. Isso não é loucura, gente. Isso é muito além de qualquer outra coisa. Não é futilidade. A nossa imagem, a nossa confiança, a nossa segurança é saúde. É verdade. Eu sou prova disso. Descontarei com ela. Muito obrigada. Mariane. Gente, essa mulher sai de um evento e vem pro outro. Estavam 2 dias num evento frenético e já vem. Não é? Mariane Bernardinelli, vamos lá. Você questiona no início do seu capítulo que a sua história, você pergunta assim, será que a história vai servir para o mundo? Você faz esse questionamento.
Mas quem conhece essa história e te cerca, sabe que essa história é linda. Sabe dessa história. E aí eu pergunto, por que você pensou isso? Primeiramente, quando a gente começa a colocar a história no papel, passam muitas coisas, né? E aí a gente fala assim, nossa, mas todo mundo passa por muitas coisas também. Então por que a minha história pode impactar outra? Por que a minha história pode servir para outra pessoa? E passou um filme, quando eu comecei a escrever, e meu Deus, tantas coisas eu passei, realmente eu sou um milagre de estar aqui hoje, toda a minha história, e importa, com certeza importa. Depois que a gente começa a escrever, ver, vai lembrando, tantas coisas vão acontecendo, não é mesmo? Meu Deus, como assim? E aí são só 8 páginas. Caraca, né? É muita coisa. Vamos aproveitar que eu vejo que você não foi te fazer uma segunda pergunta. Quando você chegou em Londres, porque hoje você mora na Inglaterra, quando você chegou em Londres, você tinha quantos anos? 15 anos. Você imaginou que você iria estar hoje no auge do seu sucesso, à frente de tantas marcas e de tantas empresas do ramo da beleza? Essa também foi uma questão que me pegou muito. Quando eu até conheci a Catarina sempre foi uma pessoa que esteve ao meu lado, e ela com esse jeitão assim de uau, vamos, já é. Eu falei, essa mulher é louca. Olha aqui, como assim? Porque como que ela enxerga tanta coisa, né? Tanta coisa em mim, mas por que eu? Realmente essas crenças que são instaladas, né? Você não é capaz, você não vai conseguir, você não é nada. Imagina, porque quem é você? E realmente me colocou em dúvida muitas vezes de quem eu era. E conforme foi passando o tempo, eu fui me imergindo em estudando inteligência emocional, terapias, né, e tudo mais. E realmente eu estou conseguindo hoje ter essa visão de mim. Falar, meu Deus, olha aqui, olha, eu estou de Cuiabá para o mundo, né? Bom, de Cuiabá para o mundo. Parabéns, parabéns. Daniele! Olá. Tudo bom? Tudo bem. Daniele, você escreve que se abre a porta de dentro para fora. O que significa essa frase no seu capítulo? Muita gente já deve ter escutado essa frase, porque Ô, gente, um minutinho, por favor. Obrigada. essa frase marca muito a minha vida, porque a cada passo, a cada momento, a gente começa a ver que o mundo é cheio de oportunidades. Mas muitas vezes a gente nem olha, nem se dá consciência de todas as oportunidades que estão. E quando eu digo ali, quando eu repito essa frase, a porta só se abre por dentro, é exatamente o momento em que a gente toma consciência daquilo que a gente quer, realmente quer, de coração, e começa a ver as oportunidades que batem a porta. Então, por exemplo, uma delas é estar aqui. Foi um convite que eu recebi e com toda a minha gratidão de superar esse desafio, de escrever um livro, de contar um pouquinho da minha história ali e trazer luz a tudo aquilo que foi vivido, toda dor em amor, e encontrar o propósito da nossa vida, né? Estar aqui no meio de tantas mulheres fadas, fodas e fantásticas é um ato de coragem, tanto de quem escreveu, de quem está aqui para prestigiar, de quem lê e de todos aqueles que vão ser influenciados por essas histórias magníficas. E, inclusive, nós mesmos, quando lemos ou relemos ou revivemos as nossas histórias, nós damos mais valor a tudo aquilo que vivemos, né? Colocamos mais luz, mais magia, e eu vivo da magia, né? A magia é isso que a gente tem no coração, essa gratidão, essa alegria de viver, esse amor. E eu sou suspeita porque eu me formei em
desde que eu me formei, eu trabalho com cristais. Os cristais mais preciosos que a gente tem no corpo humano, que são os dentes. E também trabalho com esses cristais fora da clínica. E tudo isso é magia. Quando a gente abre a porta para todas as oportunidades que vêm, para todas as oportunidades que a gente cria e para todo esse fluxo de energia boa que aparece ao nosso entorno, isso para mim é a porta social por Deus, porque as oportunidades estão todas aí, mas depende de nós abrir a porta. Nossa, muito bom. Essa segunda pergunta, você conta a história de uma relação tóxica, de um relacionamento tóxico. Como que foi para você passar? Acho que muitas pessoas, eu passei também, cada pessoa tem a sua história. Mas como foi para você conseguir ver, se libertar e ressignificar e contar isso no livro? Exatamente. Então hoje, aqui nessa exposição da Frida Imperfeita, a gente faz esse vínculo com aquela ideia que foi embutida lá na infância de que a mulher tem que ser boazinha, tem que ser submissa, tem que aceitar tudo ali e fazer. Não é bem assim. A mulher precisa se amar em primeiro lugar, para depois visualizar tudo que vem ao seu redor. E foi assim, foi descobrindo como me amar, como me colocar em primeiro lugar, que eu consegui sair desse relacionamento e me tornar quem eu estou me tornando a cada dia. Então, descobrir as coisas que eu gostava de fazer, as coisas que eu amo fazer, criar novos desafios, criar novas aventuras. Então, não só dentro de um consultório odontológico, o que eu posso fazer além? Aprender a tocar violino? Vamos lá, vamos tocar violino. Aprender a dançar, aprender a ser conduzida, mas sem perder a liberdade de criar movimentos junto com a condução. Então, a parceria, esse brilhantismo que existe entre ambos, né? Então, tudo isso foi trazendo à tona toda essa história de luz que a gente consegue tirar, mesmo na dor. Então, tudo que a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, é o que vale a pena. Muito bom. Nossa, você falou da dor, né? A Frida, ela sofreu um acidente e transformou essa dor em arte. É exatamente isso, transformar a dor. Parabéns. Rayane. Oi. Diretamente de Nikiti. Gente, Nikiti, olha aí da minha terra. Eu sou carioca, diretamente de Nikiti. Quem não conhece Nikiti, por favor, coloca no mapa, tá? Vai lá no Google Maps, dá um Google Maps. Rayane. Nossa, assim, quando eu cheguei, a Rayane já estava pronta, né? Quando eu fiz o convite, ela já estava pronta, ela já tinha tirado foto para o livro, não sabia que livro. Já tinha, eu cheguei e também nem sabia que você estava tão pronta. E Rayane, você falou bastante sobre a sua voz, de como você foi calada, como você se sentiu calada durante anos. Nós que congregamos na mesma igreja. Alguém perguntou assim, Helena, você conhece a Rayane? Eu falei, mais ou menos, ficava muito calada, não falava não, falava oi, sem sal. Sem sal. E aí, um mulherão desse com voz. Como é que você descobriu a sua voz? Depois de se sentir calada pela sociedade, pela igreja, pelos pais, pelo marido. Você fala isso no seu capítulo? É uma coisa assim que não é uma decisão repentina. Eu acho que a frustração e o sofrimento de não estar vivendo chegou num ponto que era tão grande que a mudança partiu daí. Freud fala disso, né? Porque quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. E eu acho que comigo foi assim. Porque a gente... eu acho que eu comecei a não me perceber na minha vida. Eu construí isso tudo, eu tô casada há quase 10 anos, eu tenho uma carreira e cadê eu?
O que eu gosto? Que roupa que eu gosto? Eu fiz uma consultoria de imagem. Que roupa que eu gosto? Que cor que eu gosto? Que livro que eu gosto? Qual é o meu hobby? Né? Quem sou eu? E acho que nesse sofrimento que começou a mudança. Né? E fui procurar um divã. Né? Fui procurar psicanálise para poder aprender a falar. Como você lidou com a culpa da separação? Difícil, né? Muito difícil, principalmente por conta da formação evangélica, muito rigorosa. E foi muito trabalho de análise, muita leitura, muita escrita, né? E de entender. Teve uma hora que eu tive um insight que, cara, eu fico me sentindo culpada por magoar o outro e eu me magoo o tempo todo fazendo as coisas que eu não quero para agradar as outras pessoas. Por que a culpa só tá quando eu olho pro outro? E eu, né? Entender que a culpa ela não tem utilidade nenhuma, a não ser trazer peso para nossa vida. E assumir as responsabilidades, assumir os meus erros que eu cometi no meu casamento e saber que sendo imperfeita posso recomeçar e de novo, e posso escrever. Parabéns! Tem um momento no seu texto, Helena, que você fala sobre erro, de terceirizar sua própria felicidade. Quando você se deu conta de que poderia ser protagonista da sua vida? Bom, eu me dei conta quando eu tava com muitas dores emocionais e físicas e eu tava vivendo uma vida que não era minha. Sabe quando a gente entende que aquela vida é de uma outra pessoa, é de um outro grupo, não era minha. Eu tava vivendo vidas terceirizadas. E aí quando me deu esse start, eu comecei a repaginar, a filtrar tudo que eu fazia e a primeira coisa que foi um grande passo pra mim foi pedir demissão. Hoje, dia 8 de março, fazem 6 anos exatos que eu assinei o papel da minha demissão com muito orgulho. Parabéns! Então, você criou e fundou? Eu fundei a minha empresa Além do Riso. Além do Riso. Além do Riso. Conta um pouquinho pra gente desse projeto. Que também faz parte da minha história. Esse livro me trouxe muitas lembranças boas, muito choro também para escrever, mas que tudo que foi com significado. Então, o sorriso é a minha marca registrada. Só que eu deixei ele de lado, eu tinha muita vergonha, todo mundo falava e eu, tá bom, tá tudo certo. Só que não, o sorriso, todo mundo tem sorriso, não tem? Só que vocês, hoje, vocês usam o seu sorriso para os outros, só para você ou para ambos. E é esse equilíbrio de significados, de sorriso de alma mesmo, de verdade, que faz sentido para mim. E eu quero levar, estou aqui na Europa para o trabalho e estar com também você, de São Paulo, diretamente de São Paulo, para realmente falar, o seu sorriso importa. Cada sorriso importa, porque a gente se conecta. Então é essa a grande questão. Um sorriso não precisa ter nenhum som, é só olhar de verdade com o seu coração. Eu tava vendo antes de entrar aqui no palco aquele quadro de coração com pincéis e fez muito sentido pra eu entrar aqui e falar isso, porque o nosso sorriso importa. E eu estou aqui pra falar isso pra vocês. Então, é isso. Obrigada. Muito bom. Obrigada, gente. Tânia. Primeira vez na Inglaterra. Tudo bom? Tudo bom. Tânia, vou fazer as 2 perguntas agora pra gente começar aqui como eu fiz com ela. No seu capítulo você fala do poder feminino, poder da mulher. E ensina, gente, ela ensina os 7 passos do empoderamento feminino. Mas essa palavra empoderamento, ela foi muito criticada, você não acha? E aí eu vou fazer a segunda pergunta que eu acho que tem tudo a ver pra você já colocar. Dos 7 passos que você coloca, qual é o mais importante na sua opinião? Ok, vou responder a primeira pergunta. Okay? Eu acho que o problema, assim, na Inglaterra, a palavra empoderamento não é criticada, é o contrário. A palavra empoderamento, na verdade, está em moda, está em voga. Todo mundo usa, grandes empresas, microempresas, inclusive empresas masculinas, estão usando cada vez mais, fazendo as mulheres terem uma visão mais a respeito do futuro. Então, assim, o empowerment, o empoderamento,
é uma palavra de poder. Infelizmente, no Brasil, não sei em Portugal, está tendo uma conotação negativa. Por que está tendo uma conotação negativa? Eu acredito que é falta de consciência, de não entender a palavra empoderamento. Eles estão pensando que você precisa de algo para se empoderar. Eu preciso dar algo para a Catarina para ela se ponderar. Mas não é isso, gente. Empoderamento é uma palavra da gente. Nossa, nós já nascemos empoderadas. Nós já somos empoderadas. Nós não precisamos de ninguém para se empoderar. Então, esse conceito que é muito divergente no Brasil. E, obviamente, tem uma militância, tem uma pequena, a gente não sabe se é um sexismo. Mas às vezes até mesmo pela questão da publicidade, talvez pensar. Exatamente. Qual é, dos 7 passos, na sua opinião, o passo mais importante? Ai, gente, é muito difícil definir um passo do empoderamento feminino que nós precisamos entender no nosso crescimento. E eu refleti bastante a respeito disso, né? Eu posso falar 2, eu não consigo falar 1. É impossível, ok? Primeiro é refletir, porque como a gente vê de todas as mulheres que sentaram aqui hoje, todas falaram, eu refleti, eu analisei, eu pensei, eu reconfigurei a minha vida, todas chegaram nesse ponto. E o segundo, planejar. Todas, de uma maneira ou de outra, replanejaram a vida de uma forma significativa. Então, para mim, esses são os 2 pontos mais culminantes do empoderamento feminino que nós temos só questão de decidir. O importante é o seguinte, para vocês saberem dos próximos passos, vocês vão ter que ir lá no livro. Por favor, Alessia. Obrigada, Tânia. Gente, Alessia de Minas Gerais. Agora de Belo Horizonte. A Alessia é sexóloga. Nada mais de Stella por último, por que será, né? Alessia. Sexo, tudo acaba em sexo. Opa! E começa também. Eu falei isso. A vida começa através de uma foda. Vai lá. A gente, na verdade, não quer saber nada disso. Não quer saber da sua vida, não quer saber nada, tá? Tirando a brincadeira, é porque a gente quer saber mesmo da gotinha milagrosa. Que tá lá escrito da gotinha milagrosa. Gente, a gotinha milagrosa, até eu quero saber até hoje esse nome da gotinha. Eu trouxe pra você. Olha isso! Mas tirando a brincadeira, foi exatamente essa gotinha mágica. Gente, preste atenção nessa frase. Foi essa gotinha mágica que fez a diferença pessoal e profissional desta mulher. Então vocês imaginem o poder dessa gotinha. Conta pra gente, Alessia. Ai, boa tarde. Obrigada pelo convite, Kati. E é uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente pensa assim... Alô, tá? Todo mundo parou de falar e prestou atenção na gotinha mágica. É isso, gente. É isso. Então foca em mim agora. Foca em mim. Mas o lance, acho que a gotinha é bem simbólica nesse sentido, mas é justamente o que a amiga aqui disse sobre o empoderar. Quando eu dei poder a mim e quando eu descobri qual era o meu poder, eu entendi tudo na vida. Demorei 30 anos para isso. E qual é o meu poder? Eu tenho um clitóris. Eu tenho um clitóris. Aos 30 anos eu descobri que eu tinha um clitóris. E que eu tinha um órgão único, exclusivo, para me fazer gozar. Para me dar prazer. E é algo que a gente passa uma vida inteira escondendo, né? Aliás, a gente nem sabe, muitas mulheres vão morrer. Mas pra usar a gotinha, você pediu permissão, a avó morreu, conta essa história. Então, eu estava lá, precisando de dinheiro, vou lá pro negócio. A gente precisa sentar no boteco, conversar. Quem fala, todo mundo quer prestar atenção. Compra o livro. Mas resumindo, eu morava no Rio de Janeiro, precisava de dinheiro e tal, e aí me ofereceram produtos eróticos
pra vender. Ah, por que você não vai ganhar dinheiro vendendo produto erótico? Eu falei, eu nunca nem usei, que dirá, né, como é que eu vou vender? E eu falei, bom, eu preciso ter dinheiro, eu preciso usar pra poder vender. E aí, eu sou muito católica, minha família sempre foi muito religiosa, eu coordenadora de pastoral, de crisma, aquela coisa toda, né? Grupo de oração, catequese, como é que eu ia me masturbar? E aquilo não era algo muito real, embora fosse totalmente sexual. Ou seja, a gente transa o tempo inteiro, a gente aciona o Tinder, a gente vai lá, o esqueminha, contatinho, mas a gente não se masturba, né? E aí era tudo muito tranquilo pra mim nessa fase. Até transar tava tudo ok, mas masturbar? Gente, imagina, minha avó morreu, vai ficar aqui me olhando. Meu padrinho, o que a minha madrinha vai pensar de mim? Né? E eu demorei quase uma semana pra esse processo acontecer. Até que chegou um dia e eu falei assim, vó, madrinha, vocês já tiveram o momento de vocês. Morreram, já tá aí. Se não gostaram, o problema é de vocês. Por Deus do céu, pela minha mãe, eu pensei isso. Agora é a minha vez e eu preciso me descobrir. E naquele dia, eu tive o melhor orgasmo da vida. Hoje a gente faz melhor.